que os cristãos, eles devem procurar guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Primeiro, eu quero ensinar para vocês a unidade do Espírito. O que é essa unidade? Para a gente saber o que a gente tem que guardar, primeiro a gente tem que saber o que é. Então, primeiramente, essa unidade do Espírito que nós teremos que guardar pelo vínculo da paz. Que unidade é essa? Primeiro o texto diz, é a unidade do Espírito. Se é do Espírito, não é da carne. Ou seja, se é do Espírito, não é humana. É uma unidade espiritual, não é uma unidade humana. Se ela é do Espírito, significa que quem promove ela, quem cria ela, quem é o autor dela, é o Espírito. Ou seja, a igreja não promove a unidade. As pessoas não promovem a unidade. Nós não criamos a unidade. Quem cria, quem promove a unidade é o Espírito. Uma vez eu vi um pastor que ele dizia o seguinte, que ele foi convidado para pregar em uma igreja que estava precisando de um pastor novo. Porque o pastor dessa igreja havia morrido do coração, e era um pastor já velho, e o outro pastor que veio depois também morreu do coração. E aí a igreja falou assim, precisamos trazer um pastor mais novo. E aí trouxeram esse pastor na casa dos 30 anos. E quando esse pastor chegou, ele falou que a igreja tinha cerca de 450 membros. Tinha bastante gente. E ele disse assim, olha, a minha preocupação não era nem... Quando eu cheguei na igreja, a minha preocupação não era nem tanto ganhar pessoas para Jesus. A minha primeira preocupação era não perder aqueles que estavam lá. E a ideia é a mesma coisa aqui. A nossa preocupação não é unir pessoas no Espírito. É não perder aqueles que o Espírito já uniu. Perfeito? Então, quem une, quem promove, quem cria a unidade é o Espírito. O que a Bíblia pede é, guarde a unidade que o Espírito está fazendo. Então, o Espírito Santo está unindo a igreja, está promovendo a união. Cabe a nós manter, guardar, para que não venha se perder. Então, agora, que união é essa? Que unidade é essa que o Espírito produz? 1 Coríntios 12, versículo 12 e 14, por favor. Olha só, diz aí, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. O 13, pois todos nós fomos batizados em um, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Pode passar o 14? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele está dizendo o seguinte, judeus, livres, todos foram batizados em um corpo. É uma linguagem espiritual. O corpo aqui é uma simbologia para que nós possamos enxergar coisas invisíveis. Então, o que ele está dizendo é que acontece algo no mundo espiritual que é invisível aos nossos olhos. Mas, se vocês pudessem ver com o óculos espiritual, o que vocês veriam seria semelhante a um corpo. Então, nós temos um corpo, e o nosso corpo é composto por membros, dedos, pés, orelha, nariz. Ele está dizendo, assim é o corpo espiritual. O Espírito Santo coloca as pessoas nesse corpo espiritual e cada pessoa é um membro nesse corpo. Mas elas são colocadas, inseridas nesse corpo pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Deu para entender? Mais um texto, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
Ele está dizendo, olha, vocês antes estavam longe. Longe de quê? Longe de Deus, longe das promessas, longe do conhecimento de Deus, longe das coisas espirituais. Agora vocês estão perto. Vocês foram convertidos, são cristãos. Pode passar o próximo? Porque Ele é a nossa paz. Falando de Jesus. O qual de ambos os povos fez um. E aí ele vai dizer, derrubando a parede que separa no meio. Aqui o contexto que ele está falando é dos judeus e dos gentios. Então ele falou assim, quando você se torna um cristão, não há mais nacionalidade. Agora vocês são um povo. Agora vocês têm tudo em comum em Cristo, um Senhor, um Espírito, um corpo. Não importa se você é japonês, não importa se você é africano, se você é brasileiro, português. Se vocês são todos cristãos, vocês todos estão unidos em um único corpo. Lá em Apocalipse, esse texto eu não preparei, não precisa se preocupar, vai dizer que João teve uma visão do céu, e ele disse que ele viu pessoas vestidas com roupas brancas, ele disse de toda tribo, língua e nação. Então pessoas, representatividade de todo tipo. Então assim é o corpo de Cristo, são muitos membros, mas é um só corpo, é um só Espírito, ou seja, há uma união, uma unidade espiritual, é uma unidade promovida pelo Espírito. A ideia aqui, irmãos, vocês sabem que quando vocês já ouviram esse versículo, muitas vezes foi dito assim, olha, vamos chorar com os que choram e vamos se alegrar com os que se alegram, porque nós somos um corpo. Já ouviram falar isso? A Bíblia diz. A ideia é o quê? Que o corpo, ele é um. Ele não é separado, ou seja, o membro está ligado ao outro. Há uma união espiritual, há uma união no corpo. O próximo, volta por favor lá em Efésios 4:3. Passei para vocês aqui qual que é essa unidade que ele está dizendo, a unidade do Espírito, a união do Espírito. Essa união é o que nos faz um em Cristo. Agora, para a gente manter e guardar essa união, ele vai dizer que é através do vínculo da paz. O vínculo é aquilo que vincula, aquilo que amarra, aquilo que junta. Então, espiritualmente existe um vínculo entre nós. Coloca, por favor, Colossenses 2,19. Esse vínculo está dizendo o seguinte, olha na linguagem espiritual do corpo novamente. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e em aumento de Deus. Ele está dizendo que os membros, eles são ligados pelas juntas e ligaduras. Esse vínculo, essa palavra ligadura e vínculo é a mesma palavra no original do grego. A ideia é que há espiritualmente algo que nos une. Eu vou usar uma linguagem simples aqui para vocês, peço até para os irmãos que são da área da saúde, se eu falar alguma ignorância aqui, me perdoem. Mas quando, na época do corpo, que a Bíblia está falando do corpo, não havia o conhecimento da área da saúde que nós temos hoje. Eles não conheciam em profundidade o corpo humano como é conhecido hoje. Então nós sabemos hoje que o corpo, ele tem a corrente sanguínea que liga todo o corpo. É ela que leva o oxigênio e une o corpo. A ideia é que Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo aí espiritualmente, que assim como há a corrente sanguínea, assim como há o sistema nervoso no corpo humano, existe uma corrente sanguínea espiritual, que é ela que conduz espiritualmente todas as coisas. É por meio dela que vem a vida, o oxigênio, a vitalidade espiritual e se espalha por todos os membros da igreja.
Então, nós tendemos a gente vive hoje um cristianismo que eu preciso de Deus e nada mais. Eu dobro meu joelho no meu quarto, eu oro, eu ouço o meu louvor, e porque a salvação é individual. Mas a Bíblia está dizendo que não, que você faz parte de um corpo. O nariz não sobrevive se ele não estiver ligado no corpo. O pé, se for amputado, ele morre se ele não estiver ligado no corpo. Então o pé precisa estar no corpo para ser pé. O nariz precisa estar no corpo para ser nariz. Então nós também, para termos vida espiritual, precisamos estar unido ao corpo. E estando unido ao corpo, não é só estar unido à igreja. Alguém já viu andando na rua uma cabeça e um nariz só, sem nada mais? Alguém viu andando na rua só uma cabeça e um dedo e nada mais? A gente pensa o seguinte: não, se eu tiver ligado na cabeça que é Cristo, eu não preciso estar ligado em mais nenhum membro do corpo. Eu não preciso mais ter comunicação, não preciso mais ter unidade, não preciso conversar, não preciso estar perto de mais ninguém. É só o cabeça. A Bíblia está dizendo, não, o corpo é um. O corpo é um. Sabe quando vocês falam assim, que quando a gente casa, a gente se torna um? Espiritualmente você já está casado com a igreja e você já é um com ela. Nossa, pastor, então agora eu tenho que aturar a igreja também, não basta aturar meu marido, não basta aturar a minha esposa. Exatamente. Exatamente, a Bíblia ainda fala que quando nós somos unidos na igreja, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Quem aqui tem irmão? Todo mundo, né? Eu também tenho por parte de mãe. Vocês que têm irmãos, nós escolhemos os nossos irmãos? Não. Ou seja, a gente fala assim, não, quem fez a burrada foi meu pai. Não é? A culpa é do meu pai, eu não escolhi meus irmãos. Espiritualmente é a mesma coisa, quem adiciona as partes, os membros no corpo, é o pai através do Espírito. O irmão que você tem, foi Deus que te deu, não foi você que escolheu. Ah, pastor, mas poderia ser um pouquinho melhor, né? É o pai que te deu. Você vai reclamar com o pai? Então, o vínculo, ele é espiritual. O Pai nos une, o Pai nos colocou nesse corpo e nos deu os membros e os irmãos que nós temos. Ponto. O que nós precisamos entender é que essa membresia, essa união com o corpo espiritual é que nos traz vida espiritual. Ninguém tem vida espiritual se não estiver unido a uma igreja, a um corpo saudável. E esse corpo não é uma placa, não é uma denominação. É um grupo de pessoas salvas, crentes em Jesus, que terão sempre uma palavra de consolo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de paz, uma palavra que vai te levar para próximo do Senhor. Esses são o corpo, amém? Então, existe um vínculo, e esse vínculo, como eu disse aqui, é a atadura, a ligadura, o que liga, o que une, ou a corrente sanguínea que percorre por todo o corpo. Agora, qual é a corrente sanguínea do Espírito? Qual é esse vínculo espiritual que nos une? Efésios lá vai dizer que é o vínculo da paz. É uma figura de linguagem que diz, e o vínculo é a paz. O que liga vocês são a paz. O que une vocês é a paz. Então, como eu sei que eu estou unido na igreja? Eu tenho paz com a igreja? Como eu sei que eu estou unido a um irmão? Eu tenho paz com o irmão? Se eu não tenho paz, eu não estou unido. Se eu não estou unido, tem um problema no vínculo. Os irmãos que são da área da saúde aqui, sabe o que acontece com uma parte do corpo onde não chega sangue? Apodrece. Precisa estar unido.
Agora, essa paz, esse vínculo da paz, essa corrente sanguínea que nos une. Coloca, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, aí ele diz, suportando-vos uns aos outros em a... E aí qual é o 3? Procurando guardar a unidade do Espírito. E o que ele está dizendo é o seguinte, procurando, suporte uns aos outros em amor, e suportando em amor, você vai guardar o vínculo da paz. Ou seja, o que ele está dizendo é, só vai ter paz com alguém se você ama essa pessoa. Se você não tem paz, se você não ama, você não vai ter paz. Se você não ama, você não suporta. E se você não suporta, você não tem paz. O que a Bíblia está ensinando é que, muitas das vezes, para guardar a paz, para manter a paz e para fazer com que haja paz, é necessário suportar. Se não suportar, não tem paz. Agora, suporta quem ama. Eu tenho uma filha de 5 anos e quanta coisa a gente suporta, não é, Lauren? Mas a gente suporta por quê? Porque a gente ama, e ama muito. É nosso filho. A gente suporta porque ama. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ame o teu irmão. Tenha paciência com o teu irmão, como você tivesse paciência com uma criança de 5 anos. Tenha amor e paciência com o seu irmão, como se você tivesse por um filho seu que tivesse 5 anos. A gente respira, a gente explica 2 vezes, explica 3 vezes, explica 4 vezes. E às vezes a gente vai e ainda faz para eles. Mas você fala assim, pastor, mas é marmanjo, pastor. Meu irmão é marmanjo, tem 40 anos. Só de igreja ele tem 20, pastor. Tem que ter paciência? Tem, porque espiritualmente ele tem 5 anos. Se ele se comporta como uma criança de 5 anos espiritualmente, tem que ter paciência como uma criança espiritual de 5 anos. O que define a idade espiritual das pessoas não é o quanto tempo elas têm de igreja, não é o quantas vezes elas leram a Bíblia, não é se elas tocam, cantam, pregam. O que define a maturidade espiritual de uma pessoa é o quanto ela obedece à palavra, é o quanto ela pratica aquilo que ela aprendeu. Não adianta viver ouvindo, mas não praticar. Criança, ela tende a não obedecer, não é? Não são teimosinhos? Então, crentes teimosos são crentes crianças. Crentes que têm dificuldade de obedecer porque são crianças. E tudo bem, o corpo é formado por adulto e por criança. Vamos orar, vamos exortar, vamos cuidar para que eles não permaneçam crianças. Mas precisamos ter paciência e suportar as crianças. Amém? Então, o amor é que nos dá paciência. O amor pelas... Então, se nós não amarmos, nós não vamos ter paciência. E se não tivermos paciência, nós não vamos preservar a paz. Então, as contendas nascem de um coração que não ama, de um relacionamento onde não há amor. Só que Jesus vai dizer, que esse vínculo, ele provém do amor. E ele vai dizer lá em João 13 que nós devemos amar uns aos outros. Um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eu não coloquei, mas é João 13:34. Sabendo agora, como eu vos amei, não é só amar, é amar como Jesus amou. Senhor, eu vou amar, mas eu vou amar do meu jeito.
Senhor, eu vou amar, mas não é do seu jeito. É amar como eu amei. Esse é o mandamento, não é o pedido. É uma ordem, é um mandamento. Ame como eu amei. Então, se há esse amor, pode colocar agora Colossenses 3,14, por favor. Havendo esse amor, olha só o que vai dizer Colossenses. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo, é a união perfeita. Aonde há amor, não há contenda, não há separação, não há brigas, não há iras, não há discórdia. Porque o amor une e preserva e mantém perfeito. Só que nós estamos falando aqui de algo espiritual. Não é aquele amor que o mundo conhece. Tanto que a Bíblia usa no grego várias palavras para amor. A gente fala, olha, eu te amo. Mas esse eu te amo é usado em vários contextos. Um fala, eu amo comida. O outro fala para uma pessoa, por exemplo, um irmão, eu te amo. Ou uma irmã, eu te amo em Cristo. E o marido fala para a esposa, eu te amo. Vamos fazer amor? Tudo a mesma palavra, não é? Mas cada amor tem um contexto diferente. Então a Bíblia tem a palavra eros, que é o amor erótico. Tem a palavra philo, que é o amor de amigo, de filéu. E tem o amor ágape, que é o amor perfeito. É o amor que o mundo não conhece. É o amor que não existe nesse mundo. É o amor que veio do céu. É o amor de Deus. A Bíblia fala que esse é o amor perfeito. Que Deus é amor. Deus é ágape. Então é algo que é uma natureza de outro mundo. E esse amor que é o elo da paz, que nos aperfeiçoa, é esse amor de Deus que quando estamos em Cristo, enche o nosso coração e nos faz ter compaixão das pessoas. Quando Jesus estava sendo esbofeteado, humilhado e morto, ele disse, Pai, tem misericórdia porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava amando aquelas pessoas que estavam maltratando ele. Portanto, ele olhava para elas e falava assim, elas estão fazendo na ignorância. Ele estava suportando em amor. E esse amor, que é o elo da paz, Cristo nos deu. Agora, Ele nos deu esse amor e também nos deu a paz. João 14, por favor, 14, 27. Ele diz o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O contexto aqui, Jesus estava logo para morrer. Imagine, aquela pessoa que cuidou de você, multiplicou o pão, andou com você, proveu para você, te protegeu dos fariseus, esteve com você noite e dia, está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ir ao Pai. Então, os discípulos, eles estavam com medo, porque agora, o que será de nós? Vocês já ouviram o versículo, ainda lá no capítulo 14, fala assim, não vos deixarei órfãos. Então, o sentimento dos versículos é o sentimento de órfãos. Não vieram hoje, mas tem órfãos aqui do abrigo que participam dos nossos cultos. Estava conversando com um deles, de 17 anos, e ele dizendo que na semana anterior, acredito que uns 15 dias atrás, chegou 2 crianças, uma de 2, 3 anos e uma de 6. E ele dizia que elas choram muito, pedindo o pai, chamando o pai. Mas não vai voltar mais para casa. Então, coloque-se no lugar de um órfão. Na noite em que você vê o seu pai morrer, na noite em que você vê o seu familiar morrer e não ficou ninguém.
Conseguem se colocar no coração de uma criança assim? Assim estava o coração dos discípulos quando Jesus estava falando com eles. Eles estavam aterrorizados, com medo. E às vezes nós nos sentimos assim na vida. Os problemas, as dificuldades. Mas Ele está dizendo: eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei órfãos. E Ele fala: filhinhos, não se turbe o vosso coração. E aí Ele fala: eu vos dou a minha paz. Olha só, a paz para um órfão, na noite em que o pai vai ser levado. Que paz é essa, gente? Ele está dizendo: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz é uma paz de Deus. Coloca, por favor, lá em Colossenses 3,15. Essa paz que Jesus nos dá é a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. A paz de Deus. E Jesus: eu vos dou a minha paz. A paz de Jesus é a paz de Deus. É uma paz celestial. É aquela paz do Espírito. A paz que nós temos que guardar é a paz de Deus, não é a nossa paz. Às vezes os irmãos chegam assim: pastor, eu vou escutar, eu vou ouvir o que o senhor está falando, eu vou obedecer porque eu quero ter paz. Aí o que eu entendo é: você está querendo guardar a tua paz. Não, não guarde a tua paz, guarde a paz de Deus. A paz que une o corpo. Não queira guardar a paz pensando só na sua paz, pensando em você. Queira guardar a paz porque você está pensando no corpo, você está pensando na igreja. Não é pensando em si mesmo que eu vou guardar a paz, mas é pensando na igreja, porque a paz é de Deus. Então, primeiro, paz de Deus. De Deus é a origem. De onde ela vem? De Deus. 2, é de quem dá a paz. Qual é o meio da paz? Jesus disse: a minha paz quem dá é Jesus. E 3, qual que é a característica dessa paz? O que ela faz? Filipenses 4:7, por favor. Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que vem do céu, dada por Jesus, ela excede o entendimento, ela excede a razão. Agora existe outra paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou, ou não dou como o mundo a dá. Então, se existe uma paz celestial, existe uma paz terrena. Que o mundo dá uma paz também. Então, a paz celestial que vem de Deus é dada por Jesus. A terrena é dada pelo mundo. E a paz que é dada pelo mundo, ela não excede o entendimento. Porque ela está fundamentada no entendimento e na lógica. Pastor, não entendi. O que o senhor está querendo falar? Qual que é a paz do mundo? É tudo aquilo que nós fazemos neste mundo, os recursos deste mundo, o tempo deste mundo para promover a nossa paz. É tudo aquilo que você faz para ter paz. Imagine, você não tem paz por alguma coisa, aí fala assim: o que eu posso fazer para ter paz? Ah, eu estou doente, não tenho paz. Que tratamento que eu posso fazer? Que remédio eu posso tomar? Que especialista eu posso buscar para ter paz? Pastor, o senhor está dizendo então que nós não temos que buscar tratamento, especialista? Não, o que eu estou dizendo é que a nossa paz ela é lógica. O que acontece? Você não tem paz, você tem um problema, uma doença, e você vai atrás do especialista, do médico, e não acontece, não cura, não sara. A paz vai embora? Vai embora?
Não. Por quê? Porque a tua paz não excede o entendimento. A tua paz, ela está ligada às coisas deste mundo. A paz que excede todo o entendimento é aquelas pessoas que olham para você e falam assim, mas rapaz, essa pessoa está com esse problema, está com essa dificuldade, está com essa luta, e ela tem paz. Não era para ela ter paz. Mas por que ela tem paz? Porque a paz dela não está nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. É uma paz que vai além da lógica, além do limite, é uma paz sobrenatural. Se a paz é de Deus, ela não está naquilo que esse mundo pode nos dar. Eu estaria contradizendo a mim mesmo se eu disser que essa paz de Deus se alcança com esse mundo, se alcança com dinheiro, se alcança com tempo, se alcança com esforço, se alcança com uma academia, nada nesse mundo que façamos alcança a paz que excede o entendimento. Essa paz desse mundo é ganhada com muito esforço, não é? A paz desse mundo faz vocês trabalharem 30 anos para ter uma casa. Faz você terem carteiras gordas para poder ter um seguro, para poder ter tantas coisas para ter uma paz. A paz desse mundo custa e custa muito. Agora, a paz espiritual que excede o entendimento e transborda para toda a eternidade é dada gratuitamente para aqueles que têm fé. Por isso que você vê gente, bilionários nas ruas mais movimentadas, onde só tem gente de muito dinheiro, e eles estão ansiosos, ocupados, preocupados, olhando o relógio, o que vai ser do pregão, o que vai acontecer, e tem alguém que está servindo a Cristo ali, fazendo uma obra, carpinando um quintal, terminou aquele dia, ganhou o salário dele e vai dormir em paz. E aquele outro que está vivendo nesse mundo eufórico, chega à noite, a cabeça está um turbilhão, não tem paz. A paz que excede todo entendimento, ela é para aquele que crê. E essa paz que nós temos que guardar, é essa paz que ela espalha pela igreja através de um membro para com o outro. Quando você toma café com uma pessoa e você fala das coisas de Deus com ela, essa paz está passando de você para ela. Quando ela fala dos testemunhos dela para você, a paz dela vem para você. Vocês estão entendendo como a paz se movimenta entre um e o outro? Mas nós somos chamados a preservar então essa paz, a promover essa paz. Por quê? Por quê? Porque somente promovendo a paz que a igreja vai avançar, que o testemunho cristão vai alcançar o mundo. Pode colocar, por favor, João 17, 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles, Jesus está orando por nós aqui, cada um, essa pessoa que está do teu lado, Jesus disse, para que eles sejam um em nós. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo, os não crentes, aqueles que não conhecem a palavra, só vão crer que Jesus foi enviado por Deus à terra para salvar esse mundo, se a igreja amar uns aos outros e manter o vínculo da paz. A Bíblia não fala quão belos são nos montes os pés daqueles que anunciam a salvação, mas é o evangelho da paz. Já pensou? Nós visitamos o não crente lá e anunciamos o evangelho da paz. Vamos com belos pés. Ele vem fazer uma visita na igreja e em um mês ele descobre que só tem contenda e facção dentro da igreja. Então o que vocês falam com palavras, nós falamos com palavras, destruímos com atitude.
É por isso que Jesus está dizendo, se vocês amarem uns aos outros, e guardarem, preservarem o vínculo da paz, o testemunho de vocês vai ser poderoso. Você não vai ganhar ninguém na tua família, enquanto você é casado com um crente, você briga com o teu marido, ou briga com a sua esposa. Como que o mundo vai ver Cristo no nosso testemunho se nós não conseguimos preservar a paz com o irmão que está na nossa cama? Está dizendo aqui que o marido também é irmão, vocês sabiam? Se ele é batizado, se ele é da igreja, também é parte do corpo. Então preservar a paz é preservar a paz com a esposa, com o marido, com os filhos. Não é só preservar a paz com o irmão lá da África, que eu nem vejo, que eu oro uma vez por mês. Não é só preservar a paz com os irmãos da igreja, que eu vejo uma vez por semana e quando eu vou no culto. Aí é mais fácil. Mas preservar a paz, aquela pessoa que come 1 quilo de sal comigo, pisa no meu calo e não pede perdão, é aí que mostra, você ama ela ou não? Se você ama, você suporta. É isso que a Bíblia ensina. Então, por que devemos guardar o vínculo da paz? Para ter um testemunho poderoso, para que as pessoas creiam que Jesus foi enviado por Deus e se salvem e transformem a sua vida e vivam a paz e o amor que nós vivemos. E sejam um dia levados para o céu juntamente com a gente. Mas não vamos ganhar pessoas se nós não mostrarmos que o povo cristão é um povo do amor, é um povo da paz. Muitos ganham para o seu Deus explodindo lugares. Colocam bomba no corpo, vão lá e em nome de Deus explodem e tiram a vida. Tiram a própria vida e tiram a vida de outros. Jesus disse, não vai ser assim com vocês. Vocês irão como ovelhas entregue ao matadouro. Eles vão te perseguir, te maltratar e você não vai abrir a boca. Porque assim eu fiz e eu vos dei exemplo. Então, por que manter o vínculo da paz? Para ganhar alma para Jesus, para dar bom testemunho, para fazer com que o evangelho seja atraente e relevante. Amém? Agora, qual é o perigo de não preservar a paz? É uma palavra agora de alerta. Vigiem se vocês não preservem a paz. Primeiro, Tiago 3,14. Tiago 3,14. Qual é o perigo de não preservar a paz? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. Essa palavra no grego, sentimento faccioso, é contenda. Contenda é o contrário da paz. Então ele está dizendo amargura e um espírito de contenda. Então se você tem um espírito de contenda em vosso coração, não vos glorieis, não se sinta feliz, nem minta contra a verdade. Ou seja, não seja hipócrita, não tente ser o que você não é, não minta contra a verdade. Pode passar o próximo? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e ela é diabólica. Ela é promovida pelo diabo, o espírito faccioso que destrói a união da igreja, que destrói essa corrente sanguínea que leva a vida para a igreja, ela é do diabo. Vocês acham, o diabo quer ou não quer que as pessoas olhem para o cristianismo e falem assim, é um bando de fanáticos que comem e se mordem entre eles. O diabo não quer isso? Aí não vão vir para a igreja. Ser crente para ser linguarudo igual aquele, ser crente para brigar igual aquele, ser crente para ser faccioso igual aquele, eu não quero. Não é? Então, promove a obra do diabo, promove o mal ter um espírito faccioso. Sim ou não? Agora segurem aí na cadeira de vocês que eu vou dar um testemunho. Estava bem na paz, orando e escrevendo os versículos que eu ia trazer para vocês. Eu tinha preparado em casa, eu só estava escrevendo aqui a ordem para mim não esquecer. Estava no carro aqui, e aí eu olhei para o lado, estava um senhor conversando com o Douglas.
A hora que eu olhei para o lado, veio assim no meu coração: é o Satanás que está ali atormentando. Falei, será que eu vou ou será que eu não vou? Veio no meu coração. Falei, o Douglas está conversando com ele. Irmãos, entendo espiritualmente aqui, não é a pessoa, tá? Não é a pessoa. É o espírito que está influenciando as ações da pessoa. Assim como o Espírito de Deus influencia a igreja a amar. Quem aqui, vou dar um exemplo para vocês rapidinho. Quem aqui já fez alguma coisa errada e aí veio no coração dizendo assim, olha, pede perdão, isso não é certo. Levanta a mão. É o Espírito de Deus influenciando o seu coração para viver o que é justo e bom. E o contrário também acontece. Eu vou matar, eu vou tirar a minha vida, eu vou quebrar tudo, eu vou arrebentar com tudo, não estou nem aí. É o mesmo Espírito. Se um produz e leva à edificação, o outro leva à destruição. Então, a pessoa que estava ali, Deus colocou no meu coração que estava impelida por um espírito maligno. E aí eu falei, mas o Douglas está atendendo. Terminei de escrever tudo, saí do carro para entrar na igreja. É como que ele não ia ir embora enquanto eu não saísse, irmãos, do carro e falasse comigo. Atendi a pessoa, conversei, peguei os dados, falei do evangelho. E falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Coloquei a mão na cabeça e orei por ele. Quando eu terminei a oração, ele falou o seguinte para mim: você não vai falar Tiago hoje. Tiago, estava anotado. Ele falou, você vai falar Tiago, não vai? Falei, vou falar Tiago. Falei, viu? Você orou por mim, eu vi Tiago. Ele falou assim, você não vai falar, Tiago. Eu falei assim, vou, só não vou falar se Deus derrubar um raio ali no púlpito e eu cair morto na hora. Agora é que eu vou falar. Aí ele deu as costas e virou. Quem não quer que fale Tiago aqui? Quem não quer que vocês saibam que um espírito faccioso destrói a paz? Irmãos, não é brinquedo o que está acontecendo. Não é brincadeira. Então, o espírito faccioso, ele promove o reino das trevas. As brigas, as contendas, as gritarias, a falta de paciência, a falta de suportar, promove a obra do mal. Então, precisamos segurar a nossa língua, aprender a nossa língua. Eu tenho um testemunho engraçado para dar para vocês. Eu estava lendo um livro, e ele estava nesse livro falando, e é uma verdade, que quando o Espírito entra em nós, muda a nossa vida, a gente muda até o trânsito, sabia? Imagine, às vezes tem muito cristão que não tem paciência e no trânsito fala palavrão. Pastor, eu não falo palavrão, eu abençoo bem alto. Abençoado! A motivação é a mesma. O seu coração, se pudesse pegar no pescoço ali, pegava. Você não está abençoando. Você não está abençoando. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se a pessoa descesse ali, se você falou com aquela pessoa, ela descesse do carro e viesse bater boca com você, você ia ter um espírito de paz ou um espírito faccioso? E o faccioso, ele vem do diabo. Eu ouvi o testemunho que lá no país de Gales, no ano de 1904, os trabalhadores na mina, eles se locomoviam em burros, em jumentos. E eles tratavam os burros com palavrão. Vai, gritava e soltava um palavrão. Vai, não sei o quê, e tratava os burros com palavrão. Veio o avivamento de Deus e transformou o coração daqueles mineiros, e eles não conseguiam mais gritar e nem falar palavrão para os burros. E o que aconteceu? Os burros não sabiam o que fazer. Então eles queriam que o burro fosse, o burro não ia, porque eles precisavam xingar e falar um palavrão para o burro andar. O que aconteceu? Eles trocaram todos os burros, tiveram que comprar um burro novo e agora ensinar esse burro a como viver. Entenderam?
Quando nós mudarmos a nossa língua, quando nós mudarmos pelo Espírito, você vai influenciar os burros à sua volta. Você vai influenciar a sua volta. Você fala assim, pastor, está um caos, está um espírito faccioso, o ambiente que eu vivo. Muda você. Deixa de brigar, deixa de xingar, deixa de falar alto, deixa de maldizer. Você vai ver que as coisas, a paz vai começar a aparecer na sua volta. Vai mudar o ambiente. As coisas mudam à nossa volta quando mudam primeiramente dentro de nós. Então, qual é o perigo? É ser usado por diabo. Qual é o perigo de ter um espírito faccioso e não promover a paz? É emprestar a nossa língua para o diabo, emprestar os nossos membros para o diabo, produzir destruição no corpo. Segundo perigo, Romanos 2, 5, do 5 ao 8. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, você junta, entesoura ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Pode passar? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então, vida eterna para quem procura o bem. Glória e honra e incorrupção. Versículo 8. Mas indignação, ira, juízo, que estava lá em cima no 5, que são contenciosos. Ira e julgamento para aqueles que têm um espírito faccioso. Aqui na terra, o briguento, o irado, o de espírito faccioso, ele promove o reino do diabo e no final ele vai ser julgado e vai ser tratado com ira. É interessante, né? Ele fala assim, perdoem para que vocês sejam amem para que vocês recebam, se irem e tratem com ira, que eu vou dar a vocês a ira. Promova contenda e destruição, que eu vou te dar também a destruição. Tudo aquilo que semeamos, nós vamos colher. Então, tomem cuidado, tomem cuidado. E eu encerro agora com a parte gostosa. Eu falei agora qual é os perigos de quem tem um espírito faccioso e destrói a paz. Agora eu vou encerrar quais são as promessas para aqueles que perseveram, suportando, carregando o jugo, amando, promovendo a paz. Quais são as promessas de Deus para essa pessoa? Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você vê, as pessoas dizem aí fora, a filosofia popular, todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que não, só são filhos de Deus aqueles que são pacificados. Como que Deus pode chamar de filho alguém de espírito faccioso? Então, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Se filho, herdeiros, receberão o reino, a herança eterna, a herança celestial. Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, vocês darão prova que são meus discípulos. Vocês serão filhos, discípulos. Então, a primeira promessa, ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Segunda promessa, 2 Coríntios 13, 1. Esta é a terceira, 13, 11, falei errado. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Aí olha só, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será
convosco. Não tem como a gente falar assim, olha, Deus seja contigo, vai na paz, e a pessoa sai criando contenda por onde passa. Deus não é com pessoas que fazem as coisas contenciosas, mas se você guarda a paz, se você suporta, se você vive em amor, Deus será com você por onde você for. Aonde você colocar a mão, o que você decidir, fala, Senhor, sê comigo, Senhor, me dá discernimento, Senhor, vai adiante, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me ajuda. E Ele vai olhar, ó, fulano de tal está me pedindo ajuda, traz os livros, ele tem guardado a paz? Tem. Ah, então eu vou com ele. É assim que as coisas acontecem. Então guardem a paz, e Deus vai ser com vocês por onde vocês forem. O último, Filipenses capítulo 4, versículo 7 novamente. Ele diz, ó, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo. A promessa é o quê? Que quem promove e vive na paz, essa paz vai guardar os sentimentos e os vossos corações. Sobe, por favor, o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas versões dizem ansiosos, inquietos, preocupados, perturbados. Então, se você guardar a paz de Deus vai preencher você, o teu entendimento, e você vai ser liberto da preocupação, da perturbação noturna, da ansiedade. Você vai dormir, você vai descansar. Deus tem poder para dar isso para vocês. A Bíblia diz que um homem chamado Gideão, ele teve um encontro com Deus no Antigo Testamento. E ele ficou com medo porque ele achou que ele ia morrer. Porque ele viu Deus, ele falou com Deus. E Deus disse, não temas, você não morrerás. Deus deu a ele um chamado, você vai libertar o meu povo, eu preciso de você para guerrear as minhas guerras. E aí Deus separou e escolheu ele. A Bíblia diz que ele fez um altar. E ele falou o seguinte, esse altar, esse lugar vai se chamar Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E os hebreus, os judeus, eles têm costume de se cumprimentar dizendo Shalom. Temos hoje muitas pessoas que estão acompanhando, né, o seriado do The Chosen. Vocês vão ver que eles falam Shalom, Shalom. Shalom é a paz. Nós cumprimentamos a paz essa paz, esse Shalom. Deus é a paz, Deus é o Shalom. Essa paz é uma plenitude. Você tem paz, serenidade em todas as tuas áreas, em toda a sua vida. Você tem descanso. Descanso de alma, descanso de corpo, descanso de espírito, descanso da mente, é o descanso completo. Sabe o descanso que nós vamos ter quando entrarmos na eternidade? Fala a Bíblia que nós vamos descansar das nossas fadigas. Ele está dizendo, você pode provar isso hoje pela fé. Não é porque você tem uma doença em você, ou uma situação está acontecendo na tua vida, que pela fé você não pode fechar os olhos e dizer, o Senhor é a minha paz, eu vou descansar. E descansar. É essa paz que a Bíblia promete. Descanso. Vocês sabiam que quem se suicida, tira a vida, tira porque ele está querendo essa paz? Está tão cheio de problemas, tão cheio de preocupações, de angústias, de dores, que está buscando descanso das fadigas, e portanto tira a própria vida. E Deus está dizendo, não faça isso, não faça isso. Eu sou a paz hoje, se você crer em mim, descansar em mim, eu te dou a minha paz. Amém? Eu quero fazer uma oração para quem não tem paz. Uma situação na vida, em casa, não dorme,
toma antidepressivo, não tem paz. Se tem alguém que não tem paz, por favor, vem na frente. Ministério de louvor, por favor. Alguém que precisa, pastor, eu preciso descansar, não estou aguentando mais, meu corpo não está aguentando mais. É como que eu estou ficando doente porque eu estou ansioso, preocupado, nervoso. Eu preciso descansar. Vem à frente que eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. Glória a Deus.